Então vamos lá, graça e paz aos nossos alunos, alunos abençoados, alunos dispostos. Eu estou vendo o rostinho de vocês todos alegres, sorriso, ânimo, uma disposição, um entusiasmo para aprender a aula nessa noite. Bem-vindos em nome do Senhor. E aqueles que estão entusiasmados vão responder com forte amém! Oh, aleluia! Você que está também conosco aí na plataforma digital no YouTube, bem-vindos para a nossa aula. E que ela possa ser edificante, como tem sido para as nossas vidas, as anteriores, essa com certeza também o será. Amém? Estamos encerrando então, como nós falamos na aula passada, o livro, ou o tema, a visão celestial. E hoje nós vamos fazer uma síntese, vamos dizer assim, uma síntese de tudo que nós aprendemos. Vamos cristalizar e orar ao Senhor para que possamos expandir isso. Nós não somos um processo estanque. Nós não somos um ambiente, uma piscina, um aquário que só recebe água, mas não distribui. Nós somos um rio que tem seus afluentes e que distribui água. Os afluentes, o que acontece? Os afluentes de um rio. Nós aprendemos isso em geografia. Eu acho que a disciplina que fala sobre rios, não é? Não sei se é hidrografia, a hidrografia. Então, na hidrografia, que é a geografia dos rios, nós temos os afluentes. Quem sabe todos os afluentes do Rio Solimões? Quem sabe? Vocês não sabem? Aprendendo geografia? Vou fazer uma pergunta então mais simples. Quantos sabem os afluentes do Rio Amazonas? Não sabem? Bom, aqui em Portugal, pronto, para os portugueses. Quem sabe os afluentes do Rio Douro? Quem conhece o Rio Douro? Quem conhece o Rio Douro? Quem sabe todos os afluentes? Não sei todos. Eu também não sei, irmão. Também vou aprender, ok? Mas olha, o rio tem seus afluentes, Miguel. E os afluentes, eles compõem, eles são rios menores, são córregos, até ribeiros, eles afluem para o rio maior e o rio maior aflui para o oceano. E temos aqui a Foz do Douro, onde você vê praticamente o Douro entregando suas águas doces para o mar, que tem as suas águas salgadas. Então, no processo da nossa vida, do nosso crescimento, nós também vamos ter que passar pela transformação do doce para o salgado. Você vê como que são as coisas? Parece que é uma analogia assim simples, mas a vida espiritual é assim. A vida espiritual é composta, nós não somos um ser ensimismados, nós não somos uma ilha isolada, ou um córrego, ou um rio, ou uma lagoa perdida na existência. Nós somos produto de vários processos que vão nos levando a crescimento. E não para nunca, Guto. Esse processo nunca para, ele é constante. Louvado é o nome do Senhor. É um processo contínuo. Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre isso, esses afluentes que recebemos aqui, e como é que eles vão se transformar num rio e que vão levar essas águas até o mar da graça de Deus e expandindo todo esse ensino que nós recebemos. Porque o discipulado não é para apenas informação, é para nossa informação e nossa formação. Amém? Então, página 71, página 71 do nosso material. E na próxima semana, no próximo domingo, já vou distribuir o próximo material, no próximo domingo, que vai falar sobre a autoridade, a genuína autoridade espiritual. A genuína autoridade espiritual. Amém? Porque hoje, meu irmão, se você fala em autoridade espiritual, você confunde muita coisa. Dar um murro lá no púlpito é autoridade espiritual? Entregar uma profecia para uma multidão é uma autoridade espiritual? Reger um grupo de pessoas, ou dirigir ou presidir, é autoridade espiritual? Vamos ver. Então nós vamos ter um bom material para aprendermos o que é autoridade espiritual. Amém? Então, bem-vindos para a aula de hoje. E vamos então à página, acho que é 71 que eu falei? Então, vamos lá.
fala sobre a responsabilidade dos ministros, a responsabilidade dos ministros. Estou muito feliz também, o Emanuel quietinho aí, sentadinho, olha que bonito, comportadinho, né? Parabéns, Emanuel, parabéns, estar aqui assentadinho, olha, comportadinho aqui na frente. Uma salva de palmas para Emanuel, um aluno exemplar, amém? Continue assim, tá bem, Emanuel? Muito bem. Página 71, quem vai iniciar a leitura? Então, iniciamos aqui com Oi? Começa no 70? Começa na 70? Sim. Na 70, perdão. Na página 70, que é responsabilidade dos ministros. Amém? Começa a Luciene. Página 70, não, Luciene? É isso mesmo, página 70. E nós vamos até 77 hoje, que é o final. Depois que Paulo falou de plantar e regar, ele mencionou algo no início do capítulo 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Vemos aqui, versículos 1 e 3. Vemos aqui que Paulo era um dispenseiro, um ministro de Cristo. Ele já havia convertido o seu dom em ministério. Porém, qual era a situação de Paulo como alguém que plantou? O versículo 14 diz: Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Paulo não só ajudava os coríntios, como também se preocupava continuamente com eles. Ele havia semeado. Semear é como gerar filhos. Nem o pai ou mãe gera um filho e o abandona. Então, quem semeia deve estar ciente de que aqueles em que semeou são filhos gerados por ele. Portanto, precisam ser regados e de cuidados constantes. Tomando as plantas como exemplo, eu creio que todos vocês têm vasos de planta ou flores em sua casa. Se vocês não regarem as plantas regularmente, um dia elas secarão. Nas casas onde se vê nos jardins, plantas e flores viçosas e de cores bonitas, é porque certamente alguém as rega com regularidade e cuida muito bem delas. Nós, semeadores, também devemos ser assim. Cuidar daqueles em que semeamos a palavra de Deus, como se fossem nossos filhos, como plantas, que estão sob nossos cuidados, regando e cuidando deles continuamente. Amém? Bom, Luciene, primeiro aqui, interessante que o tópico de hoje, ele aborda o seguinte desafio: processos para expansão da visão. Processos para a expansão da visão. O que é um processo? O que é um processo? Alguém pode ler para nós ali? Dentro aqui do contexto, processo pode ter várias definições, vários sinônimos, significados, mas dentro do contexto hoje de processos para a expansão da visão, para que a visão ela se expanda. Processo, ação continuada, método, maneira. Processo, uma ação continuada, um método, uma maneira. Então, processo é isso que nós estamos recebendo, mas não podemos apenas guardar isso. Nós temos que ter uma ação continuada, melhorada, ampliada. Isso é importante na vida do discípulo. É como você tem uma empresa, vamos lá, vou usar aqui a empresa do Guto, que é uma empresa na área da restauração, da alimentação. Tem lá a hamburgueria dele, e ele tem um hambúrguer que ele recebeu toda uma receita que só ele sabe. E essa receita, esse hambúrguer tem um público-alvo que gosta muito, não é? E o que acontece? Ele precisa a cada dia avaliar, treinar e preparar para que esse produto, para que esse alimento, a cada dia o quê? Melhore. Nós não podemos nos contentar, não podemos na nossa mente, na nossa alma,
nos satisfazer com aquilo que já recebemos. Recebemos, nós precisamos melhorar, ampliar. Precisamos de uma ação continuada, um método, uma maneira. Não, preciso trabalhar, enfim, como tu faz, a Camila faz no produto deles. Melhorar para que o cliente fidelize mais ainda. E principalmente aqui em Portugal, por exemplo, que a palavra passe é muito forte. Quando você tem um produto bom, você passa para alguém, há uma estimativa, há uma pesquisa de mercado que diz que cada pessoa satisfeita, ela influencia mais 8 pessoas. Ela comunica a sua satisfação para mais 8 pessoas. É uma pesquisa de mercado, não é brincadeira, é coisa científica. Então veja bem, nós também como discípulos de Jesus temos um produto, o produto é graça de Deus, é a visão que Deus deu. Não podemos baratear esse produto. Eu estou dizendo produto como figura de linguagem, mas não é um produto celestial, é um pão do céu, é água viva que nós falamos. E nós não podemos, Sandro, baratear, nós temos que pegar isso. Se eu recebi, eu quero melhorar. Um crente melhor. Eu tenho que ser um crente melhor hoje do que foi ontem. E tenho que ser um crente melhor amanhã do que foi hoje. Se isso não estiver em nosso coração, amados, a nossa vida ela vai viver uma mesmice. Ela é uma vida espiritual, conhece Jesus, maravilha, aleluia, glória a Deus, não é? Mas vamos ficar sempre naquele estágio estático, não dinâmico. Então, o processo é dinamismo, ação continuada, método e uma maneira em que eu aprendi, recebi e vou transmitir. Outro item que eu achei interessante, aqui na leitura global do estudo de hoje, no nosso tópico, processos para expansão da visão, é expansão. Luciene, expansão o que é? Ampliar, dilatar. Ampliar, dilatar. Ampliar, dilatar a visão. Tem que ampliar. Amplia o espaço da tua tenda, diz o profeta. Alarga o espaço da tua tenda. Estica as tuas cordas, as tuas estacas. Firma bem as tuas estacas. Porque crescerá para um lado, crescerá para o outro, crescerá para cima, crescerá para baixo. Eu tenho que ampliar, aleluia, a visão que Deus me dá. E assim em tudo na vida. Não é? Em tudo na vida. E Paulo está falando justamente isso. A Luciana vai ler agora a primeira divisão do tópico aqui. Aliás, ideia principal, né? Eu coloquei também, eu acho importante. Ideia principal, expansão da visão acontece na gestão dos dispenseiros fiéis. Paulo fala que ele era dispenseiro fiel. E ele recomenda, ele exorta e ele chama a atenção da igreja em Corinto. Deus só dá sua obra para ser gerida por dispenseiros fiéis. Eu estava lendo isso, orando, e eu me inclinei e disse: Senhor, tenho sido um dispenseiro fiel? Amados, eu sempre analiso isso. Qual é a avaliação que eu tenho de mim mesmo? Primeiro, na minha ótica, primeiro de Deus. Como é que Deus me vê? Deus me vê um dispenseiro fiel? Depois, uma visão introspectiva. Eu me vejo, eu me sinto, eu tenho certeza que procuro a cada dia ser um dispenseiro fiel. Não é perfeito, mas verdadeiro. Porque João capítulo 4 não diz que Deus procura os perfeitos. Ele procura os verdadeiros. Eu tenho sido verdadeiro, fiel. E depois, as pessoas que eu ministro, que eu presido, a minha comunidade, os meus vizinhos, em tudo que eu faço, no retorno que eu tenho, nos meus negócios, se eu tenho sido dispenseiro fiel, eu tenho que analisar tudo isso, para que eu possa ter autoridade, genuinidade, de poder expandir a visão. Senão eu vou ser apenas, sabe o quê? Um radiotransmissor. Sabe o que é um radiotransmissor? É um móvel parado num estado que só transmite, mas ele em si mesmo não tem vida. Ele só transmite, mas em si mesmo não tem vida. Deus quer que nós tenhamos vida e que essa vida seja transmitida, expandida. Os alunos entenderam? Pode dizer um forte amém? Amém. Luciane, primeira divisão aí do tópico. Gerar a expansão da visão. Gerar a expansão da visão. 1 Coríntios capítulo 4, versos 14 e 15. É bom que nós lemos. Quem pode ler para nós aí no auditório? 1 Coríntios capítulo 4, versículos 14 e 15. É bom porque Paulo fala justamente sobre isso.
Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque, ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Tá bom, aí, lá o mineiro diz aio, né? Aio, não é aio não é aio mineiro não. Aio, o que é um aio? Quem que era um aio? O que era um aio? Na época de Paulo, quem sabe o que era um aio? Não, se for falar com o mineiro fala assim, pastor, aio é aquela coisa que a gente tempera a comida? Não, o mineiro vai falar que é aio. Vai falar, o mineirinho é isso, é aio, aquele negócio que a gente tempera a comida. Mas o que era um aio? Paulo disse que vocês podem ter muito aio, mas só um é vosso pai. Eu gerei vocês. Vocês podem ter muitos aios, mas eu gerei vocês. Eu sou o tempero principal aqui do processo. Quem sabe o que é um aio? Quem falou aí? Um tutor, quem falou? Isso. Era um tutor mesmo. Camila acertou, um tutor. E esse tutor, o que acontece? Os pais entregavam para ele o cuidado dele passar o ensino. Esse tutor ensinava. A escola era em casa. Eu falei ontem sobre escola em casa. Nós temos que ser aios dentro da nossa casa. Aio com alho, para temperar bem, para não perder o sabor. Aio com alho. Não é qualquer tempero que joga na nossa família que vai desfigurar. A família hoje está disfuncional, despersonificada, sem aios, sem tutores. Pode ter a certeza. É importante nós, como família, gerarmos em nossa família liderança, tutores. Mas tem que, o pai da criança e a mãe da criança é que gera. Paulo está dizendo, vocês podem ter muitos tutores, muitos mestres, muitos ensinadores que conduzem vocês, mas o pai, o ADN de vocês foi eu que preguei o Evangelho. Eu expandi esse Evangelho. Então Paulo está dizendo, não que ele está chamando o paternalismo, essa ideia de hoje de apóstolo, papai, que manda aí e faz, e todo mundo tem que chamar de filhinho. Nada, não é essa criancice, essa meninice, até esse idiotice que tem hoje. Estou falando de algo sério, algo do espírito mesmo. Gerar a expansão da visão. 1.1. Luciano. Exemplo, Paulo, pai, gerador. Exemplo, Paulo, um pai, um gerador. Tem muitos tutores, muitos mestres também, mas quem que é o pai da criança? Quem tem filho aí? Levante a mão. Aleluia, todo mundo. Tem que ter o pai da criança. Não é verdade? O pai da criança. Independente, há questões. Por exemplo, há casais que casam em que a esposa herda os filhos de um outro relacionamento, outro casamento. Ou a esposa do primeiro casamento faleceu, ou o marido vivo, não significa nada ela ser a progenitora. Mãe e pai é aquele que assume, é isso que nós falamos, o aio, assume, não é? Ser o tutor. Eu sou o tutor, eu vou ensinar. Paulo assumiu ensinar, orientar, dirigir. Não basta ser progenitora, tem que ser pai. Tem bastante progenitor, fazer filho é fácil. Está cheio de filho aí fácil pelo mundo. Agora eu quero ver é assumir. E Paulo diz isso. Porque muitos passavam lá na igreja de Coríntios, não sei se vocês estão entendendo, muitos passavam, um passo para nas igrejas, ensinavam, faziam o VTT, pulava, gritava, profetizava e ia embora. E deixava depois o abacaxi para Paulo descascar. Nós é que precisamos, nós como pais, sermos geradores. 1.2, Luciane. Filhos gerados, regados, cuidados, crescentes. Por quê? Porque nossos filhos têm que ser o quê? Filhos gerados, regados, cuidados, crescentes. Esse é o desejo da igreja. Irmãos, a igreja não é uma associação, não é um clube. A igreja é uma família que precisa de filhos que são gerados. Não só gerados, mas são regados. Como Paulo ensina em 1 Coríntios, eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento, o Pedro também ajudou, mas tudo vem
por um princípio de expansão, gerar. Filhos gerados são filhos regados, são filhos cuidados, são filhos que crescem. Como nós estamos vendo nossas crianças aí. Tem que investir. Amém? 1.3. Chamados para gerar filhos na fé. 1 Coríntios 4,15. É isso que Paulo diz. Nós somos chamados para gerar filhos na fé. Eu pergunto para mim mesmo, eu já tive o prazer de gerar filhos na fé? Vocês não imaginam o prazer que dá gerar um filho na fé? A alegria que dá você pegar alguém casca dura, alguém que está lá no mundo. Nós vamos ver hoje sobre o tipo de terreno que nós vamos investir, que nós vamos semear. Pegar um terreno duro, difícil, e você orar, e buscar, e amar, e levar até os pés de Jesus Cristo e ver essa pessoa transformada. Não é maravilhoso essa experiência? É maravilhoso ver alguém da nossa família, da nossa casa, se convertendo ao Senhor, sendo transformados. É maravilhoso. É extraordinário. Mas o maravilhoso é não apenas ficar naquele processo, mas dar continuidade. Amém? Continuemos aí. Agora quem vai ler é a Camila. Paulo continua dizendo no versículo 15: porque ainda que tiveis milhares de preceptores em Cristo, não tereis contudo muitos pais. Não tereis contudo muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. A versão chinesa da Bíblia diz 10.000 preceptores, no lugar de milhares de preceptores. E a versão espanhola também o diz. De qualquer forma, sejam milhares ou 10 milhares de preceptores, o fato é que pai só existe um. Por quê? Porque muitos gostam de ser mestres, também chamados preceptores. Ser mestre é ser alguém preocupado em passar instrução aos seus alunos. Especialmente os professores de hoje não estão em nada preocupados com a situação dos seus alunos. Simplesmente ministram a aula e se vão. Não se importam com a nota que o aluno receberá. A preocupação terá de ser somente o aluno. Essa é a situação dos mestres, os preceptores da nossa era. Semelhantemente, muitos de nós gostamos de ser pregadores, mas poucos são os que se dedicam a ser apacentadores. Um apacentador deve estar continuamente apacentando os irmãos. Tomemos o exemplo de um irmão que só se preocupa com a pregação. Ele pode até ter encargo por uma igreja em certa localidade. Viaja para lá no sábado, libera a mensagem no domingo e vem embora. Ele não preocupou saber com antecedência se a palavra que preparou para que a igreja era a que a igreja precisava. Também não se importou com a situação dos irmãos depois que os deixou. Ainda que tiveis 10.000 preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. Nós que somos plantadores devemos ser como pais. Aí, ponto 2 aí, da divisão aí, Camila. Preparar a expansão da visão. Preparar a expansão da visão. Aí Paulo volta a esse tema da paternidade. E aí ele fala da palavra, uma palavra chamada, não é? Que nós vamos também usar aqui. Mas ele fala de uma palavra que é o pai é que gerou, ou seja, o trabalho genuíno quem fez foi o pai. Mas houve uma semente que foi gerada, houve uma semente que foi plantada e foi gerada. Preparar a expansão da visão. E nós precisamos, amados, como discípulos de Jesus, ter esta visão do Senhor e expandir essa visão. 2.1. Pais geram, nutrem, cuidam, ensinam, educam. Pais geram, nutrem, cuidam, ensinam, educam. Esse é o papel dos pais. E Paulo se posiciona como um pai. Olha a responsabilidade. Eu vou dar uma experiência para vocês, interessante.
nessa questão, porque eu tenho um ministério de apacentar. Eu comecei vários trabalhos, não só aqui no Portugal, no Brasil. E me lembro de trabalhos que eu iniciei, por exemplo, trabalhos que eu iniciei no Brasil, que nós chamamos no Brasil, não é? Um grupo familiar, depois chamamos uma congregação. E eu me lembrava que nas semanas que eu ia, eu ficava 1, 2 dias ali naquela localidade, depois eu ficava quase uma semana ausente. E eu percebia que as coisas não fluíam de uma forma mais madura, mais concreta. E eu fui buscar o Senhor. Eu achava, às vezes eu até falava, irmãos, jogava certa responsabilidade para os irmãos e percebi que a responsabilidade era minha. Eu era o pai, eu tinha gerado. Então comecei no Senhor, orar no Senhor, me dá uma estratégia. Aí comecei a preparar obreiros que fossem comigo, me acompanhassem, entendessem a visão, se apaixonassem pela comunidade. E eles começaram a perceber e comecei a fazer o quê? Continuava ali o pai da criança, mas deixava para tutores, um período orientando. E graças a Deus formaram igrejas fortes, consolidadas. Me lembro de uma igreja que eu abri em Viana do Castelo, que era um lar, um evangelar, uma célula. Era um grupo de família, uma família, começou com uma família. E deve estar até assistindo aqui, ele era um sargento do GNR, e tive um encontro assim, né, daqueles que você é incrível, aqueles encontros incríveis. Eu tive com ele, e ele se converteu a Jesus, se entregou a Jesus, e aí aconteceu a mesma coisa, a mesma situação. Eu queria ministrar lá, mas 2 ou 3 vezes por semana, 1 ou 2 vezes por semana, trabalhamos a mesma coisa. Aí cresceu o grupo, cresceu os irmãos, alugamos o espaço e ampliamos o trabalho. E aí preparei e foi um pastor lá ministrar, como foi em Setúbal, em Pinhal Novo, como foi em outros lugares, no Porto. Nós precisamos, e hoje essas pessoas estão consolidadas, cresceram na fé. Outros tutores estão as orientando, mas quando olham para o aspecto de gerar, de pai, tem que olhar para trás e dizer, não, alguém me gerou, eu não sou uma obra do acaso. Então Deus quer que nós também possamos preparar, gerar pessoas, não é? Então, os pais, eles geram, nutrem, cuidam, ensinam e educam. E os filhos? Os filhos, gerados, regados, cuidados, crescentes. Aqui os filhos? Não, filhos. Nascem, recebem, aprendem, crescem. Os filhos nascem, recebem, aprendem e crescem. Isso que Deus tem para nós. Amém? Temos hoje um grupo abençoado aqui de pessoas que estão crescendo na fé, desenvolvendo na fé. Isso é maravilhoso. E o meu espírito, eu tenho que orar ao Senhor, preciso orar ao Senhor, necessito orar ao Senhor e me sujeitar. Senhor, eu quero crescer, eu não quero ficar num processo estático, eu quero ser um discípulo dinâmico. Coloca isso no meu espírito, é maravilhoso. E você aprende em tudo. No trabalho, no dia a dia, você vai perceber que igreja não é apenas o aspecto geográfico aqui, mas igreja é onde nós estamos. Nós conseguimos ser uma parte, uma família, uma porção da igreja do Senhor. Amém? 2.3. Professores ou mestres informam, pais ensinam e formam. Professores e mestres informam. É isso que o Paulo está dizendo. Vocês estão recebendo informação, mas vocês precisam de formação, porque com toda a informação que vocês têm, ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, com toda a informação e dons que vocês têm, vocês são carnais, crianças em Cristo, ele diz lá. Então não adianta só receber informação, preciso de formação, e somos nós. Se cada um de nós tiver essa atitude, Senhor, eu quero me tornar um pai gerencial de alguém, eu quero gerir, eu quero operar, eu quero ganhar, eu quero acompanhar essa vida, vocês vão sentir o gosto que é ter, pastorear alguém, cuidar de alguém, pastoreamento mútuo. É gostoso isso, você acompanhar o crescimento, o desenvolvimento de alguém. Vocês com certeza já tiveram essa experiência, é tão bom ver alguém. Depois você vai conversar com essa pessoa daqui 1 ano, 2 anos, de repente você perdeu o contato, volta 10 anos, aquela pessoa está firme, aleluia, às vezes até mais cresceu mais do que a gente. Não é maravilhoso isso?
Amém? Deus é bom. Agora continuemos aí a leitura. Vamos deixar essa responsabilidade para o discípulo Guto. Vamos lá, Guto. Em muitas igrejas, os grupos familiares saem para o bater as portas, para pregar o evangelho praticando a expansão. O que o Senhor nos mostra hoje é que cada grupo familiar tem que sair para pregar o evangelho semeando a palavra. Todavia, depois que vocês semeiam... Peraí, escutamos. Isso é. Exatamente. Desculpa lá. Depois que vocês semeiam. Todavia, depois que vocês semeiam, depois que plantam, vocês precisam preocupar-se com as pessoas, voltar com frequência para regá-las, levar-lhes o Espírito para que elas cresçam em vida. Os pais cuidam dos filhos porque querem que eles cresçam fortes e bem nutridos. Quando um bebê nasce, ele é totalmente dependente e não tem noção clara do que está à sua volta. Algumas semanas depois, seus olhos se abrem totalmente e ele já consegue reconhecer algumas pessoas, principalmente a mãe, que por isso muito se alegra. Mais algumas semanas e ele já emite alguns sons. Depois começa a sorrir e a mãe que acompanha o desenvolvimento da criança se regozija. De modo semelhante, amados irmãos, precisamos cuidar dos irmãos recém-nascidos. No início, temos de lhes dar leite, porém, pouco a pouco, vamos suprindo-os com alimento sólido, levando-os para o convívio da igreja e depois para as conferências. Amém. Então, Guto, ponto 3 aí. Apacentar a expansão da visão. Salmo 23, Provérbios 27 e 23. Apacentar a expansão da visão. Então nós temos gerar, nós temos preparar e nós precisamos apacentar para que essa expansão também ela aconteça. O que diz o Salmo 23? Quem se lembra? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Provérbios 27, 23 diz assim: procura avaliar, saber o estado das tuas ovelhas. É bonito ler esse texto. Vamos ler Provérbios 27 e 23, porque ele é muito rico nessa questão do apacentar, de preparar a ovelha, preparar o discípulo, cuidar, zelar. Provérbios 27, 23. Tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar de seus rebanhos. Tome conhecimento do estado das suas ovelhas e dedique-se a cuidar de seus rebanhos. A minha família é o meu rebanho. A minha família é o meu rebanho. Se cada um de nós, se na igreja, nós cuidássemos mais da nossa família, muitos problemas a gente quer cuidar dos outros. O departamento DIVA. Quem conhece o departamento DIVA? DIVA. Departamento DIVA. DIVA. Tem vários departamentos na igreja. O DIVA é o Departamento de Investigação da Vida Alheia. É o DIVA. Departamento de Investigação da Vida Alheia. Se nós tivéssemos o departamento de apacentar a família nossa, DAFN, Departamento Apacentar Família Nossa, ou DAFM, melhor, Departamento de Apacentar Família Minha. Você tem que evitar um monte de problema. Mas é necessário, é uma verdade. Nós temos que apacentar primeiro a nossa casa. Porque Paulo mesmo diz, aquele que não apacenta a sua casa, não pode apacentar a casa do Senhor. Cuidar. E aí não significa que você, quando Paulo fala isso, não está dizendo que tem que ser perfeita a família. Ele está dizendo para você cuidar do que querer cuidar da vida dos outros e não cuida da sua. Então é necessário, amados, apacentar. Por que, Guto? 3.1. Preparo com antecedência, cuidado, zelo. Cuidado com antecedência, cuidado, zelo. É importante isso. Temos diálogo, conversar com os filhos, falar que eles precisam de nós. E nós somos os apacentadores, começando da nossa casa, depois do nosso trabalho, nosso encargo dentro da comunidade. Eu tenho um encargo, eu sou músico,
quero apacentar bem o meu encargo. Eu sou um pastor, preciso apacentar bem o meu encargo. Um diácono, alguém, enfim, eu preciso cuidar bem, zelo, até de limpar a casa do Senhor, tão gostoso. De vez em quando eu pego aqui, essa semana aqui, eu cuidei, eu gosto de fazer. E não, irmãos, eu faço pressão, é até chato. Porque eu penso nas crianças, primeiro eu penso no meu Senhor, depois eu penso nas crianças, não quero pedir alergia a ninguém. É gostoso chegar num lugar e tá bonito para o Senhor. Eu tenho que ser um exemplo. E não faço isso para o meu coração. Eu sinto no meu coração o desejo de fazê-lo, eu faço com amor. Está precisando aqui agora de passar aquela máquina que lava aqui. E eu tenho uma máquina aí. Logo vou. Agora está o verãozão e passo aquele perfuminho, tem um produto que você passa, fica perfume gostoso, não é? Sem dar alergia nas pessoas. Só chega, é a nossa casa, é o nosso ambiente. Tem que estar bonito, tem que estar saudável, tem que estar apresentável, tem que estar confortável, para que nós possamos receber os irmãos. É tão bom, porque a presença do Senhor, irmãos, não é só no TTT, a presença do Senhor é no apacentar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode ver, o Salmo 23 é a presença, o cuidado, a gestão de Deus no apacentar. Começa com o pastor e termina com o quê? Com uma ação de graças. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo? Começa com pastorear e termina com casa do Senhor. Está vendo? Eu estou pastoreando para terminar com casa do Senhor. Isso é apacentar. 3.2. Quem é que está? É o Guto. Cuidar, 3.2, inteirar-se do estado espiritual do rebanho. Inteirar-se do estado espiritual do rebanho. Procura, como leu a Luciene, procura saber o estado. Como é que é na sua versão? Procura observar, saber o estado das suas ovelhas. Não é? Porque eu insisto em discipulado, eu insisto, irmãos, porque eu quero ver as ovelhas crescendo. É um desejo. Tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar de seus rebanhos. Tome conhecimento do estado das suas ovelhas. Dedique-se. Quem é uma pessoa dedicada? Quem é uma pessoa dedicada? Vamos lá. Aluno Ricardo, quem é uma pessoa dedicada? Se preocupa. Se preocupa. Que gasta tempo. Não é fácil você dedicar. Eu fico pensando nas donas de casa, por exemplo. Irmãos, uma das coisas mais difíceis é um trabalho onde você... é aquele trabalho repetitivo. Não tem como fugir. Aquele trabalho não tem como fugir. Você está ali, se alguém não fizer, tem que fazer. E você se dedica àquilo. Não é fácil você trabalhar em algo que vira uma rotina. O que eu faço quando vira rotina? O que vocês fazem quando vira rotina? E não dá para sair da rotina. Servir as mesas, é complicado. Tem dia que a gente não dá. Meu Deus, se eu pudesse ficar hoje deitado, e fazer um passeio. Irmão, ser criativo é gerir aquilo com alegria, falando: Senhor, Deus nos deu muitas e muitas ferramentas internas, psicológicas, dentro de nós, para nós trabalharmos isso. É tão bom. Você pode, de repente, sair da rotina, mudar um pouco a gestão. Em vez de você começar pela cozinha, começa pela casa de banho, e vai, mas você, ou no trabalho, que tem um trabalho repetitivo, uma empresa que faz só peça. Eu acho que não sei se foi o Vitor que trabalhou numa empresa que era repetitivo, um negócio repetitivo.
Mas, Senhor, me ajuda. Mas que haja dedicação, que eu não faça as coisas atropelando, com raiva, não é? Eu preciso fazer. Eu me lembro quando me converti, o chefe, o meu chefe falou, menos. Porque eu me converti, vejam bem como que são as coisas do mundo. Eu me converti, eu trabalhava com produção. Eu tinha que produzir, então eu me converti, eu me senti mal. Porque eu procurava enrolar. Eu não ganhava por produção. Eu tinha que trabalhar por produção, mas não ganhava por produção. Eu era funcionário público. No final do mês estava o dinheiro lá garantido. Era só bater o cartão e trabalhar. Aí eu me converti. Quando eu me converti, veio a consciência. Eu preciso trabalhar. Mas eu me dedicava. Aí eu fazia umas peças, eu trabalhava numa empresa, FEPAS, na ferrovia, fazia peça. Eu trabalhava numa mecânica de usinagem, eu fazia peça para trem, fazia maçanetas, fazia várias peças. Tinha lá torno, tinha fresa, E aí eu comecei a produzir. Um dia o chefe falou, aconteceu, o pessoal e o grupo aí reuniu, falou que você está indo muito adiantado, está fazendo muita peça e o supervisor está chegando, está cobrando a mesma peça dos outros. Você vê como que é? Falei, não vou deixar de trabalhar, não vou deixar de fazer aquilo, tá tudo bem, eu vou deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer. E me dediquei, se dedicar. Amém? 3.3. Cuidar como verdadeiro pai. Cuidar como verdadeiro pai. Amém, amado? Pai, verdadeiro pai, não entrega o cuidado para os outros. Amém? Verdadeiro pai não entrega o cuidado para os outros. Amém, amado? Aleluia. Crianças aí assim mesmo. Criançada. Inscrição. Pai Pio 3. Amém? Glória a Deus. Voltamos. Deu uma situação aí, mas voltamos. Então, cuidar, vamos cuidar. Eu tenho que cuidar. Não? Eu não vou entregar meus filhos para outro cuidar. Eu preciso cuidar. Custa. Mas o meu filho, cuidar com amor, com zelo, apacentar. E lá no futuro nós vamos ver o resultado. Nossos filhos serão abençoados. Amém? Continuemos a leitura aí agora. Quem que é o jovem? Jovem Sandro. Página 73. É isso mesmo. 73. Preparar a terra. Um dia. Preparar a terra, professor? Pode ir para preparar a terra. Obrigado. Preparar a terra. Atentemos agora para a questão da preparação da terra. Todo aquele que planta precisa antes preparar a terra. Uma pessoa recém-salva teve muito trânsito no mundo, então a terra do seu coração é como um solo à beira do caminho. Esse solo está muito compactado, isto é, duro e resistente devido à circulação de pessoas que vêm e vão. Mateus 13, versículo 3 a 4, 18 e 19. Como consequência, quando o semeador lança a semente, ele não penetra na terra, e as aves vêm e as arrebatam. Isso significa que o semeador semeou em vão. A necessidade de preparar a terra antes de lançar a semente já foi tratada em diversas ocasiões. A terra dura e compacta precisa ser afofada. Em outras palavras, temos de remover as coisas do mundo que ainda provocam o endurecimento desse coração. Não podemos nos esquecer de que quando o homem foi criado, ele não praticava atos ruins, pois foi criado em estado de pureza. Mas a entrada do pecado no homem deixou
deixou entorpecida a sua consciência, levando-o a agir por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse homem agora não precisa de Deus para viver, e seu coração se torna cada vez mais duro e resistente à palavra de Deus. Esse é o que ouve a palavra do reino e não a compreende. Então vem o maligno e a arrebata. De acordo com Mateus, no capítulo 3, versículo 5, há uma outra situação com relação ao tipo de solo. É o solo rochoso, onde o volume de pedras é muito grande. Por essa razão, a terra é pouca, e a plantinha logo nasce. Porém, vindo o sol, ela logo morre por não ter raiz profunda. Para preparar a terra, é necessário remover as pedras, o que significa amolecer o coração endurecido. Aplicando essa parábola ao que ouve a palavra, este a receber logo com alegria, mas ao sofrer angústia por causa da palavra, por não ter raiz profunda, logo se escandaliza. Por isso, precisamos remover as pedras para que a raiz possa penetrar no coração. Amém. Sabe, Sandro, aí nós entramos naquela questão que, quando nós vemos a parábola, Mateus 13, da semeadura, nós pensamos assim, Jesus fala de vários tipos de terreno. E você parando para pensar que o nosso raciocínio só para no terreno bom. Não sei se vocês tiveram essa experiência, quando Jesus fala da semeadura, aí nós só paramos naquele terreno, mas uma parte da semente caiu em boa terra. Nos esquecemos dos outros tipos de terreno, achando que Jesus estava, na realidade, desconsiderando. Ele não está falando isso, ele está dizendo que há tipos diferentes de terreno. E que uns precisam ser mais trabalhados que outros. E que cada terreno tem um processo de trabalho. Então, meu amado, expandir a visão por vezes vai nos dar trabalho. Não é fácil. É como uma família que tem 3, 4 filhos, cada um é diferente. Tem uma natureza diferente. Tem. E cada um requer um trabalho. Um filho pode ser maravilha, um terreno fácil, joga semente lá, nossa, glória a Deus, é do jeito que eu já sei. O outro já é mais duro, mas é filho, eu preciso trabalhar. Então, ponto 4 aí, Sandro. Praticar a expansão da visão, Mateus 5. Semear com? Semear com propósito. Não, Mateus 5 nada aqui. Não. Você não apareceu esse 5. Semear com propósito. Esse 5 apareceu de algum lugar, irmão. Não tem nada de 5 aqui. Amém? Achei que estava 5, acho que estava pensando no 5 pedaços de bolo que eu vou comer hoje. Mateus 3. Semear com propósito, se necessário, trabalhar a terra. Semear com propósito, se necessário, trabalhar a terra. Não é? A terra tem que ser o quê? Regada, cuidada, nutrida, adubada. Às vezes vai remover, quebrar, partir, mas você vai ter que transformar aquela terra em terra boa. Conhece pessoas que foram difíceis de converter? Um familiar, alguém que você conhece, por coração duro. A minha mãe gastou anos orando e jejuando por mim. Eu tinha um coração duro. Eu não gostava, eu odiava evangélico. Eu odiava evangélico, odiava. Eu não podia ver um crente com, tivesse um terninho, no Brasil chama um fatozinho, né? Uma gravatona que eu tinha vontade de pegar a gravata e enforcar assim. Que às vezes o cara vinha, a gente tá na rua, estava no transporte público, numa caminhoneta, num autocarro, num ônibus, e já vinha mais goelando, Jesus, você olha, você vai para o inferno e tal. Eu tinha uma raiva. Mas aí o Senhor me converteu. Amém, me converteu. Aleluia. E eu comecei a amém como temos aqui o Ricardo, que ama os crentes agora. Está vendo? Como Deus trabalha? Deus trabalha. Então Deus trabalha em nós. E a terra foi sendo trabalhada.
Ponto 4.3 aí, Sandro. 4.2. 4.2, isso. Regar, cuidar, nutrir. E adubar. Tá esperto, hein? Tá atento, Sandro. 4.2, tá atento o aluno. Aleluia. Crianças, nós já vamos lá. Se preparem que vai ter uma coisa que vocês nem imaginam. Só se fica quietinho. Aí vão ganhar essa coisa de surpresa. Vamos lá. 4.3, Sandro. Ter ciência e consciência dos processos. Tem que ter ciência e consciência dos processos. E às vezes, não sei se aconteceu, Emília, com você, mas às vezes nós achamos que nos convertemos, a primeira experiência da conversão é maravilhosa, aquela experiência, aquela paixão maravilhosa, é algo romântico até, mas depois começa a vir as provas, as dificuldades. É um maridão que às vezes não caminha no mesmo alinhamento, é a esposa que não está, e você começa a perceber que realmente existem vários terrenos, que o terreno que você pensa que é, necessariamente não será o terreno que o seu marido, o seu vizinho vai ser. Eu tenho que ter sabedoria de Deus para poder saber que tipo de semente, que tipo de terreno, que tipo de trabalho, se eu vou usar arado, se eu vou usar a enxada, se eu vou usar água, enfim, se eu vou usar adubo, se eu vou transformar aquela terra em processos que ela pode virar uma terra boa, enfim, são muitos trabalhos que temos que ter. E para encerrar, terminem a leitura até a página 77 em casa. Ponto 5, vou pedir aqui que Miguel, lembra nós aqui. Preservar, né? Expandir. O terreno hoje está sendo para granel o negócio. Meu irmão, voltamos de novo. Tem que ter paciência. Tem que ter o quê? Paciência. Dá um sorriso, paciência. Seu irmão não é paciente, tem aquele que já chuta para cima do negócio, já o tripé, nada, paciência. Porque, meus queridos, paciência é tudo, não é? Paciência é a chave do Salmo 40. Esperei Com paciência, Senhor. Então, esperei com paciência. O Pai Celeste vai operar os resultados. Ezequiel 36, 26. Eu amo esse versículo do Antigo Testamento. Esse versículo do Antigo Testamento mostra o que é a graça do Senhor. Não é? Vamos ler? Terminando, Ezequiel 36, 26. Vamos lá. Ezequiel capítulo 36, versos 26. E estaremos encerrando a aula maravilhosa, paciente de hoje. Ezequiel 36, 26. Emília, se puder ler para nós. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Amém. Mais uma vez darei a vocês um coração novo. E também porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Aleluia. Transformação completa. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor encerrando? Pedindo ao nosso irmão Oi? Eu? É, você é o Anderson. Anderson. É o Anderson. Nosso irmão Anderson. Anderson, agradeço ao Senhor por essa aula maravilhosa. E você que está conosco, Deus abençoe. Que essa aula seja frutífera, multiplique. Vamos expandir a visão. Processos para a expansão da visão. Ponto 1, gerar. 2, preparar. 3, apacentar. 4, praticar. 5, perseverar pacientemente. Deus abençoe a cada um. Vamos orar para o irmão Anderson em nome de Jesus. Amém.